Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Você já passou por alguma situação aonde você se encontrava no meio de várias pessoas, né, desconhecidas, e alguém pediu para você se pronunciar? Alguém pediu para você se colocar ou falar o seu nome e aí você se sentiu desconfortável, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, ou quando um professor seu pediu para que você lesse um parágrafo de um livro, né? De qualquer leitura aí, e aí você travou. Isso é timidez, né? Por que essa timidez é tão presente em sua personalidade e também de várias pessoas, né? É sobre este assunto que eu convido você para a gente fazer uma pequena reflexão e conversar um pouquinho sobre a timidez, ok? A timidez, ela é definida como uma condição complexa, né? Ela é bem complexa e abrange desde a sensação do desconforto, né? Essa sensação que eu falei que você se sente incomodado, até algum tipo de medo, né? Um medo irracional, porque é um medo sem explicação, você não está passando por uma ameaça ali, né? Quando tem gente que tem medo, sente esse medo quando está diante das pessoas e tem que se pronunciar, né? Principalmente se for pessoas desconhecidas ou situações novas, né? Veja só, alguns autores defendem que a timidez ela pode ser definida como ansiedade social, né? Olha um termo que algumas pessoas usam, né? E esse termo é usado para descrever a característica de medo diante de outras pessoas ou de contextos sociais específicos, né? Determinadas situações que você se sente um tanto quanto constrangido e não é tão ruim assim. Essa definição de timidez como ansiedade social permite que essa tendência seja localizada na fronteira entre a simples timidez e a rejeição a qualquer forma de experiência. Então, quando você tem que passar por uma experiência nova, existe uma auto-rejeição, né? E a timidez vem aí na frente. A timidez ela acontece até na hora de ser fotografado ou filmado. Tem gente que tem vergonha de tirar foto, tem gente que não gosta de aparecer em foto por timidez. Podemos citar a relação com 3 tipos de pessoas que comumente são descritas por pessoas tímidas, né? Como desencadeadoras de timidez. Pessoas que não se conhecem, ou seja, o medo das pessoas desconhecidas, pessoas em posição de autoridade, né? A pessoa do sexo oposto ou pela qual se sente de alguma forma atraído, isso desencadeia a sua timidez, por exemplo, né? Entre as situações que mais despertam a reação da timidez, algumas são mais citadas, né? A situação em que a pessoa tímida é o centro das atenções por algum tempo. Olha só que coisa, né? Grandes grupos, quando se encontram em situação de status social inferior, situações novas, situações em que a pessoa precisa se impor diante dos demais e aí outras 1000 situações, né? Há casos mais extremos, né? Que a timidez como é uma fobia social. Para sabermos mais sobre a diferença entre elas, vamos assistir a apresentação de uma psicóloga no vídeo que vem aí. Preste bem atenção e não fique tímido. Timidez ou ansiedade social? Muita gente faz confusão com esses dois conceitos e hoje esse vídeo é para fazer essa diferenciação, ajudar você, se você sofre disso, para entender bem o que de fato acontece e ajudar você também, que conhece alguém que está sofrendo com isso e para compreender um pouco mais o que essa pessoa sente.
Se você não está inscrito nesse canal e é a sua primeira vez aqui, inscreva-se aí no botãozinho enquanto o Bruno vai rodar a vinheta para a gente começar. Bom, ansiedade social. Esse é um conceito que a gente precisa diferenciar muito bem de timidez, porque muitas pessoas podem não ser somente extremamente tímidas, né? Podem ser vistas como tal, podem achar que é isso, mas não ser isso. E o que caracteriza uma pessoa tímida? Eu vou tentar ser para você extremamente prático, para você entender exatamente o que acontece e saber diferenciar, tá? Uma pessoa tímida é aquela que ela não gosta de exposição, ela não gosta de situação em que ela vai falar em público, que ela vai ler em público, que ela vai ter que se expor, ela fica ansiosa com isso, mas se precisar, ela vai. Se ela for chamada, vai ser desconfortável, mas ela vai. Ela não tem o comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva, né, que impede inclusive de realizar uma série de coisas na vida. Na timidez, uma pessoa que sofre com isso, ela vai entrando, se familiarizando com a situação a qual ela foi exposta e ela vai relaxando à medida que que a situação vai ficando cada vez mais familiar. Na ansiedade social, vamos chamar de fobia social, tá? Que é como a maioria das pessoas chamam. Na fobia social, isso não acontece. O que seria a fobia social? A fobia social é uma ansiedade ou medo intensos em situações em que a pessoa possa passar por um possível julgamento. A questão do julgamento na exposição é extremamente importante na fobia social, que não é necessariamente com o tímido. E aí, para essa pessoa, né, as situações familiares, as reuniões sociais, ou até algo que para algumas pessoas é super tranquilo, como, por exemplo, assinar um documento em público, né, cumprimentar alguém, comer em público, pode ser um terror para uma pessoa que sofre de fobia social. Porque uma outra coisa que ela tem medo de acontecer é que alguém perceba que ela está muito ansiosa. Não quer muitas vezes pegar na mão, né, cumprimentar quando chega, porque a mão vai estar suada. Não quer comer em público porque podem perceber que está tremendo, né? Não quer assinar porque podem perceber que está tremendo a caneta simplesmente por estar assinando na frente de alguém. Às vezes, especialmente no caso dos homens, situações de festa, de casamento, de aniversário, em que a pessoa vai usar uma roupa mais social e aí ele, na exposição, vai ficar suado, já fica preocupado se vão ver a sudorese aqui e aquilo vai ser desconfortável, vão me achar sujo, vão me julgar. Qualquer situação que pode a pessoa passar por um constrangimento é extremamente sofrido para quem sofre de fobia social. E muitas vezes essa construção de um possível sofrimento, né, de algo que ela possa ser mal vista, julgada, humilhada, pode acontecer semanas antes do evento que está programado, por exemplo. Imagina um aniversário, como eu citei. A pessoa sofre muito tempo antes. E se eu não for com a roupa adequada? E se eu não falar correto? E se eu não for educada? E se eu cair na hora que eu entrar no salão? E se meu sapato quebrar? Né? E se a minha roupa rasgar quando eu sentar? E se eu cair da cadeira? Que pode não ter lógica para quem não tem isso como um sofrimento. E por isso é incompreendido por muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa nem quer falar para o outro, porque se fala vai ouvir que é frescura, que é viagem da sua cabeça. Não, isso é um intenso sofrimento. A pessoa realmente pensa tudo isso. E aí, por pensar tudo isso e para evitar esse tipo de situação, a pessoa desenvolve um comportamento que a gente chama de esquiva. Né? É uma esquiva social, né? Uma esquiva significativa de toda situação que possa levar a passar por uma possível humilhação ou constrangimento. E uma das coisas que pode acontecer e que diferencia muito o tímido de quem sofre de fobia social é que, como eu falei no início, o tímido ele vai na situação, ele até se expõe e aí a coisa vai ficando mais familiar, mais confortável e ele fica tranquilo depois.
Como num casamento, num aniversário, numa reunião de família, ele não é o que vai chamar para fazer a roda, ele não vai se meter numa roda em que ele não é chamado, né? Ele normalmente não vai começar uma conversa, ele não vai pedir a palavra, né? Pedir o microfone, mas se chamarem para aquela roda, para aquele grupo, ele vai, senta, fica meio constrangido no começo e depois ele vai se familiarizando, depois você vê, fulano já tá interagindo, tá dando risada, você vai perceber isso. Bacana, né? É importante salientar aí que é uma característica de personalidade apenas de algumas pessoas, né? Não são todas as pessoas, né? O importante é que, independentemente do nível da timidez, ela não seja um empecilho para a sua felicidade, né? Agora, vamos falar de um outro ponto, que é o medo de falar em público. Quem tem esse medo, né? Quando a gente fala de uma quantidade de pessoas juntas em um determinado ambiente, a gente só precisa fazer aí uma pequena ressalva, tá? Não esqueçamos que o momento da pandemia do Covid-19, né, ele requer alguns cuidados, né? Alguns cuidados são necessários, como por exemplo evitar aglomeração, né? Manter o distanciamento, o uso da máscara sempre que estiver fora da sua casa e os devidos cuidados com a asepsia das mãos, dos braços, né? Veja, não são apenas pessoas tímidas que têm receio de falar em público, né? Muita gente, muitas pessoas, mesmo aquelas bem extrovertidas no natural, né? Quando elas ficam de frente com um número grande de pessoas, elas ficam com receio de falar, elas ficam tímidas, né? De uma maneira mais ampla, o medo de tomar a palavra em público não é algo inato, né? Mas sim aprendido e frequentemente aprendido de maneiras muito diversas, né? Também essa angústia, ela nasce às vezes de algumas experiências particulares e pessoais de cada um, né? De vez em quando, né, alguma circunstância banal nos força diante de uma reunião muito maior que a prevista no começo, né? Ou então um superior hierárquico aparece subitamente, né? Ou ainda você é obrigado a pronunciar um discurso de improviso em lugar de alguma outra pessoa e de repente vem um bloqueio. Olha aí. Espera-se a aprovação do público, né? E quando a reação é negativa, você a sente como uma verdadeira reprovação. Fato é que este grande vilão ainda continua assombrando muita gente quando o assunto é se apresentar em frente a uma plateia, né? Afinal, esta fobia traz à tona um sentimento de que se eu travar e perder minha autoconfiança em uma apresentação, tudo se resumirá em um julgamento, não aceitação e vergonha, né? É mais ou menos por aí. Isso significa que, assim como você, muita gente sofre os sintomas do medo de falar em público, mas ao mesmo tempo tem buscado uma forma mágica que traga a coragem necessária para superar a ansiedade e vencer o medo, né? Mas para saber como superar o medo de falar em público, antes é preciso entender de onde vem esse medo, ou seja, qual a sua origem e o motivo por que isso acontece, né? A grande razão, né, essa é a grande razão de sentirmos esse medo de falar em público, é que uma parte do nosso cérebro, a mais primitiva, foi projetada para fugir ou lutar. Ué, como assim? Isso mesmo. O nosso cérebro mais instintivo, chamado reptiliano, foi programado destes nossos ancestrais para se proteger das ameaças, encarando os medos, né, ou fugindo deles.
Isso significa dizer que o nosso corpo acaba respondendo a tudo o que estamos passando tudo que está se passando na nossa cabeça. Por exemplo, se diante de uma plateia você trouxer à mente pensamentos como vai dar branco, estou sendo julgado, o público está disperso, está todo mundo perdido, ninguém está prestando atenção em mim, não estão gostando do meu conteúdo, eles estão vendo que eu estou nervoso, eu estou gaguejando, estou corado, né? Seu corpo automaticamente irá despertar em você sentimentos como a insegurança, a ansiedade, a vergonha, né? E o nosso vilão, o medo, né? Vamos apresentar algumas formas de combater este medo de falar em público, né? Primeiro, esteja bem preparado quando você tiver que falar em público, né? Se prepare antes. Um dos preceitos básicos para a autoconfiança do falar em público é saber do que você está falando, né? Se você conhece o assunto em pauta, já é meio caminho andado para ser bem compreendido e ter aí o reconhecimento do grupo que está à sua frente, né? Outra, substituição dos pensamentos negativos relativos à apresentação que você vai fazer, né? Esta primeira técnica é tão simples como assim, pensar em algo feliz antes do momento de falar em público. Isso mesmo. Ao substituir os pensamentos negativos que aparecem, né, aí antes e durante a sua apresentação, substitua por pensamentos positivos. Você vai acionar o seu cérebro para uma grande mudança, né? O que vai acontecer na prática é que com os pensamentos positivos, o seu cérebro vai disparar sentimentos positivos. Então fará com que o seu corpo se sinta mais seguro e autoconfiante. Então, a última sugestão que eu vou dar para vocês é o cuidado com a postura do corpo, né? Na hora da fala. Sempre ajuda quando você tiver que se apresentar em público, né? Mesmo que você não esteja em momento ou situação de falar em público, é essencial incluir na sua rotina a percepção do seu corpo, tá? Isso é muito importante. Afinal de contas, assim como o pensamento tem o poder de alterar os nossos sentimentos, a postura corporal que desempenhamos também tem esse mesmo poder, tem essa mesma ação, ok? Bom, agora eu vou propor uma atividade para vocês, preste atenção. Para entrar no mercado de trabalho, nós deparamos com algumas situações que nos geram dúvidas, por exemplo, na hora da entrevista, né? Uma delas é a timidez, né? Em algumas áreas de trabalho, ela pode ser considerada até prejudicial. Essa timidez pode te prejudicar numa entrevista, por exemplo, né? Traços de personalidade, olha só que interessante, no mercado de trabalho hoje contam tantos pontos quantos conhecimentos já adquiridos que você vai apresentar. E ainda, muitas empresas têm usado as redes sociais para avaliar o perfil dos seus candidatos, né? Eles vão dar uma olhadinha no seu Facebook, no seu Instagram, até no seu Twitter, né? Isso são ferramentas que eles também podem usar para traçar, para ver qual é o tipo de personalidade desse candidato a emprego, né? Então, a pergunta é, como é que você avalia a posição das redes sociais no mercado de trabalho? Como é que você avalia isso, né? E como é que está a sua rede social, né? Que personalidade você acha que uma empresa traçaria observando as suas postagens? Você já imaginou isso? Você já fez essa avaliação? Então, descreva essas situações, faça um breve comentário e encaminhe para a sua escola, né? Compartilhe nas suas redes sociais. Isso é uma pesquisa, é muito interessante que você compartilhe e, se possível, compartilhe com seus professores ou seu coordenador lá na sua escola, para que ele possa compartilhar também com a gente, né? Compartilhe no nosso endereço #Saberes em Casa EJA. A gente quer trazer a sua atividade aqui e voltar a falar sobre essa questão da timidez,
dos possíveis prejuízos no mercado de trabalho, né? Tudo isso, ok? Então eu conto com vocês. Obrigado por vocês estarem até o momento com a gente. Estamos finalizando nosso programa de hoje e até o próximo programa. Fiquem bem e até lá. Um grande abraço para vocês.